Oi gente, estou aqui para fazer um vídeo em parceria com a MAC. É muito amor essa parceria. Eles estão fazendo uma super campanha para falar sobre a linha Studio Fix. E eu, como muitíssimo early adopter dessa base, fiquei muito feliz e honrada de ser convidada para participar, porque essa foi a primeira base que eu comprei na minha vida. Então eu tenho, assim, muitas memórias dela, tenho muita nostalgia quando eu lembro, porque eu lembro do dia que eu fui na loja e comprei e tal. E foi uma base que eu usei por muitos e muitos e muitos anos da vida. E quem acompanha o Dia de Beauté desde o começo, lá 10 aninhos atrás, aquela coisa, 9, 8, com certeza lembra de me ver falando dessa base. E inclusive eu sei de pessoas, várias pessoas que já comentaram comigo que foi também a primeira base da MAC que elas compraram por causa do Dia de Beauté. Então olha aí, influenciando há muito tempo. E a minha irmã, por acaso, usa essa base diariamente, ela não troca a única base que ela usa. A primeira base que eu tive da MAC foi essa, e a segunda foi essa, Face and Body. E aí eu sempre usava assim, essa aqui no dia a dia, tipo, vamos lá, base da preguiça, né? Acho que até um dos posts que eu fiz sobre a Studio Fix, acho que, se não me engano, tinha exatamente esse título, a base da preguiça. E aí, quando eu queria fazer uma pele, né, usando base líquida e tal, eu usava a Face and Body. Com os anos, eu fui preferindo o efeito de uma pele com a base líquida do que a base mais mate e opaca. Mas foi uma coisa minha mesmo, de querer uma pele mais viço, menos mate. Então eu acabei trocando, mas recentemente, especialmente... Oh, sabe quando foi que eu meio que redescobri meu amor pela Studio Fix em pó, né? Que é uma base em pó, acho que isso é uma coisa que eu não deixei muito claro, mas muita gente confunde, quer dizer, ou não sabe, que a Studio Fix não é um pó de finalização, né, pó translúcido, é uma base em pó, então ela tem bastante cobertura também, ela não é só pra deixar opaco. E eu redescobri meu amor pela Studio Fix quando eu gravei aquele vídeo com o Junior Mendes em Berlim, e aí ele usou e eu voltei a usar ela como passo a mais quando eu quero fazer uma pele mais elaborada e mais opaca. Que, né, eu acho que a graça da maquiagem é a gente poder variar, então eu, no geral, faço uma pele mais viço e tal, mas às vezes eu quero fazer uma pele mais tipo, wow. Claro, tem iluminador, né, que devolve o viço, mas é uma pele mais opaca, acho que é uma coisa mais festa e mais, tipo, feita, né? Às vezes a gente quer parecer mais feita, arruma o cabelo, fez a pele, sabe assim? Então eu comecei a usar ela do jeito que eu vou mostrar hoje, como uma última etapa a mais da minha base normal, líquida. E também pra retoque, porque ela é muito prática pra levar na bolsa, né, obviamente, e daí você retoca onde precisar. E também como uma ajudinha pra disfarçar as espinhas. Porque como ela é um pó, mas ela é uma base, ela tem cobertura, então ela ajuda muito a fazer esse passo a passo do disfarce das espinhas. Então hoje eu vou fazer essa pele, que eu já, né, tô usando, que não é difícil, mas aí eu aproveitei pra mostrar vários truques, basicamente como usar os seus produtos de maneiras diferentes. Então eu usei o Fix Plus, que é, né, outro ícone dessa família Fix. Usei a Face and Body porque eu queria mostrar como fazer uma pele versátil. Então às vezes você tem uma base super leve, líquida, uma base em pó que tem uma cobertura, né, mais um pouco mais pesada, né, ela dá mais cobertura, mais alta. Porque então às vezes você tem uma base bem líquida e leve como a Face and Body, e aí você tem uma base que dá mais cobertura e é um efeito mate, mas você pode usar os produtos em conjunto e ainda mais com a ajuda de um intermediador e o strobe, que é o iluminador líquido. Então são 4 produtos, mas você consegue uma infinidade de efeitos usando eles de maneiras diferentes. A Studio Fix tem uma gama enorme de cores, são mais de 40 tons. Eu diria que é bastante impossível você não achar um que fique bom na sua pele. E, além disso, você pode ter tons diferentes para trabalhar luz e sombra, como fazendo contorno mesmo. Então você pode ter uma base, né, da sua cor normal, e aí você pode ter uma mais escura para fazer o seu contorno, eventualmente. Enfim, vamos começar. Então, vamos começar. Como eu falei, né,
São vários elementos que vocês podem fazer de uma vez ou um de cada vez. A ideia é brincar. Então eu vou tentar fazer todas as técnicas ao mesmo tempo, mas vocês podem usar elementos separados, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez. Então, Fix Plus, esse é um dos novos que tem com diferentes aromas, esse é o de rosa. Fazer uma primeira camada de Fix Plus é uma coisa que eu acho interessante. Face and Body com o Strobe. Esse aqui é o Strobe Pink Light, tá? Ele não é o original, ele é um que tem um fundinho rosinha. Vou fazer esse mix e vou passar em cima dessa caminha de Fix Plus que eu fiz ao borrifar. Então a ideia é que não espere secar mesmo, tá? É pra passar por cima. Que aí você vai misturar os três pra fazer uma pele super leve e radiante, porque a Face and Body já é uma base da radiância. Diria que a original base não máscara, minha pele mais melhorada. Com essa misturinha do Strobe fica ainda mais, mas vocês estão vendo que não é que fica uma coisa assim bizarra, né? Tipo, mergulhei no iluminador. Fica só radiante. Aí eu já vou fazer um pouco de corretivo. Então o que acontece? O Studio Finish, quando eu era jovem, eu usava ele nas olheiras. Essa aqui é a paletinha de Studio Finish, mas o Studio Finish original é aquele corretivo do potinho. É um dos corretivos mais clássicos da MAC. Quando eu era jovem, eu usava o Studio Finish nas minhas olheiras. Hoje em dia, que eu já não sou mais tão jovem, eu acho que pode craquelar. Então eu troquei para o Pro Longwear. Então, assim, eu hoje em dia prefiro corretivos mais cremosos na olheira, mas a vantagem do Studio Finish é que ele é muito boa a cobertura. Então eu uso ele para complementar a cobertura das minhas olheiras, tipo um pouquinho mais para baixo aqui, e também para tirar todas essas emoções. Uma dica que a Fabi já deu aqui em vídeo, mas eu sempre gosto de replicar e repetir para vocês, é usar o corretivo como base. Então, por exemplo, às vezes, esse truque que eu vou dar com o Studio Fix em pó, o original, vocês poderiam fazer, em vez de usando essa base que eu fiz de Face and Body com Strobe com Fix Plus, quer dizer, spray mais base mais iluminador, poderia fazer uma pele só com corretivo e reforçar a cobertura com o Studio Fix Pó, que é uma base em pó, né? Como eu já falei. Lembrando, gente, que vocês têm que olhar os produtos de vocês com criatividade, porque assim vocês conseguem tirar muitas coisas. Ah, olha que legal, é interessante, né? Quando eu falo uma coisa, eu faço outra. Falei que eu ia usar o Studio Finish pra cobrir aqui os acontecimentos, mas eu já tô fazendo com o Pro Longwear, mas não tem problema. É assim que eu me maquio na vida real. Quando eu não estou fazendo um vídeo e tentando ser lógica, não confusa e fazer sentido, pra vocês não ficarem, tipo assim, hã? Eu me maquio super assim, tipo, pensei em fazer uma coisa, fui lá e fiz outra, passando um em cima do outro, porque, né, é assim mesmo. Então agora eu vou pegar o Studio Finish só pra completar aqui, ó, essa cobertura. Se quiser um pouquinho mais aqui no canto interno. Mas aí, como já fez um primeiro corretivo, acaba usando menos. Aqui nos acontecimentos. Eu gosto muito da paletinha porque, especialmente para corrigir espinhas e manchinhas pelo rosto afora, o rosto não é inteiro da mesma cor, né? Então é bom poder ter uma variedade de tons, porque dependendo do lugar, você vai precisar de um tom diferente. Pelo menos 2 tons de corretivo é uma coisa que eu não acho frescura ter. Tipo assim, um Pro Longwear de uma cor e um Studio Finish de outra cor. Por exemplo, eu uso os tons mais claros já pra dar uma iluminada, né? Como se já fosse começando um contorno ali. Vocês sabem que eu nunca uso sombra bem clara assim embaixo da sobrancelha, mas esse truque com corretivo é um que eu gosto. Aqui
topo do nariz, veja aqui, ó. Dá aquela... Pronto, já toca tudo na boca. Ok, então essa é uma pele que, no geral, é leve, mas, né, tudo que eu queria disfarçar está disfarçado. Aí, o que eu faço? Se eu quiser mais cobertura, eu pego o Studio Fix. Daí, é assim, né, o Studio Fix, vocês vão ver, a minha esponjinha está bem limpinha, porque eu raramente uso ele com a esponja, a não ser que seja pra fazer aqui o reforço da correção de espinhas. Ele é muito bom pra isso, porque é uma base em pó, né? Então, você vai ter uma cobertura e você vai ter o efeito do pó sobre uma espinha, que é não só segurar o corretivo no lugar, mas também dá o efeito de achatado, né? O pó, ele achata, porque ele diminui o volume como efeito óptico. Então, o problema da espinha, além da vermelhidão, é o volume. Então, quando você faz isso, você disfarça o volume. Ou eu pego um pincel gordão, tipo esse aqui. Esse é muito lindo, é um dos que veio nos kits de Natal. Então hoje eu vou passar no rosto todo pra vocês verem. No rosto todo é uma coisa que eu faço menos, especialmente assim, nesse primeiro momento da maquiagem. Aí eu levo pra retocar, e aí eu passo com a esponjinha mesmo, quando eu quero retocar. E aí, se precisar, eu posso retocar passando no rosto inteiro mesmo. E se você quiser um pouco mais de cobertura em algumas regiões, você pode voltar na esponjinha, reforçar. O que eu mais gosto de fazer é não tratar o rosto inteiro como precisando da mesma cobertura 100%. Eu gosto de ir vendo exatamente onde precisa um pouco mais, onde precisa um pouco menos, e dessa maneira eu vou dosando e conseguindo um resultado bem show. Um pouco mais de lip balm, que eu achei hoje na boca. Eu tô usando esse aqui da La Mer, que é a cara da riqueza. E é muito bom. Bom, então a pele fica assim. A base Studio Fix fluida, você poderia usar fazendo como ela, passa um pouco de Fix Plus pra espalhar junto, se você quiser deixar ela com uma cobertura mais leve. Então são, né, ideias pra você tornar os seus produtos mais versáteis. Eu vou concluir essa maquiagem com um pouquinho... Essa é a minha paletona que vocês já conhecem. Um pouquinho de taupe, o pó do contorno, no afundado aqui da maçã. Daí eu quero usar blush cremoso, que eu acho que é uma combinação bem legal quando você faz uma pele que é mais mate e aí faz o blush cremoso por cima. E as pessoas ficam com medo de tirar, então eu vou mostrar como que eu faço. Aqui é uma outra paletona que eu montei recentemente. E esse é um Cream Color Base coralzinho. Aí, o que você faz? É só não esfregar, tá? Não esfrega o blush. Você só dá batidinhas assim. E não tira o que você fez embaixo. Tirando o corretivo, que sempre sai da mancha, mas daí tudo bem, você passa de novo depois. O Cream Color Base, ele é um pouco mais translúcido, né? Tem o blush cremoso normal da MAC, que é mais pigmentado. Esse aqui fica mais translúcido e iluminado. E aí eu vou também usar o Shell, que é um dos meus iluminadores favoritos de todos os tempos, seguindo nessa mesma ideia de contrastes, né, na pele. Então, como ela tá mais mate, eu faço um iluminador cremoso. Contraste interessante de texturas. Uma coisa que eu também gosto bastante de fazer é fazer primeiro blush cremoso e por cima um pouquinho do blush em pó. Aí você fala, mas vai tapar. Mas não é que tapa 100%, né? Então, se você quiser fazer, às vezes, deixar a cor um pouco mais intensa ou pra durar muito, porque você cola uma textura na outra, aquela mania que eu não consigo evitar, de passar o blush no olho. Você cola o pó em cima do cremoso e aí ele dura mais. Então, é uma ótima dica para quando precisa. Só dando aqui o... Então, quando você quer que a sua maquiagem dure muito,
Você pode sempre fazer esse sanduíche de texturas. Bom, e aí então no olho eu vou só passar uma sombrinha basicona. Na verdade, não. Eu vou fazer com o próprio pó de contorno, o blush e o iluminador. Eu até já fiz vídeo mostrando, né, como fazer um esfumado sem sombra, caso você tenha esquecido todas as suas sombras, como já me aconteceu. Mas você tá com seus produtos de pele e aí você faz. Então eu tô usando o taupe pra fazer o contorno. Aí eu vou usar um blush rosinha aqui no meio, só pra dar uma corzinha. Mistura tudo. Um nadinho assim, mas dá uma profundidade. E aí, com o Shell, que foi o iluminador que eu usei aqui, eu vou iluminar o canto interno, que é uma coisa que eu tenho feito diariamente, gostando muito. Especialmente com o iluminador cremoso. Então eu passo o iluminador aqui e já venho no canto interno, que eu acho que é um detalhezinho que fica muito fofo. E também é legal, por exemplo, né, que eu tava falando dos contrastes, de brincar com as texturas cremosas em pó, isso também vale pro olho, né? Então eu fiz o olho com sombras em pó e aí usei o iluminador cremoso no cantinho. Então dá também esse jogo de texturas. Só um pouquinho de tracinho. Um nada, né, gente? Vocês já viram isso em vídeo também. É tipo, riscou, nada. E aí pode pegar um cotonete ou um pincel fininho e dar aquela esfumada. Vocês sabem, eu amo essa dica, podem me chamar de vitrola arriscada. Eu vou continuar falando dela porque as pessoas continuam comentando, então sempre que vocês quiserem, tá? Podem falar sobre esse assunto comigo. O tracinho é um assunto que eu amo. Bom, e aí eu vou só passar um pouquinho de Lingering na sobrancelha, que é o lápis bem fininho. Só pra preencher assim aqui. Um pouco. E aqui um pouco também. E aí com o meu pincel desse de sobrancelha tá sumido. Eu acho que eu deixei ele no Brasil. Então eu tô usando a parte de trás do lápis de sobrancelha do Tom Ford. Mas a dica é que eu gosto de esfumar o traço que eu fiz na sobrancelha. Ok, um olho bem facinho, olho mais fácil impossível. De rima, né? E a boca. E não acabou. Um pouco de contorno. Esse aqui é o creme de nude. Creme de nude. Que é um nudinho que eu gosto muito. Eu tô obcecada por passar um pouco de gloss por cima do nude pra dar uma dimensão. Esse é o Oyster Girl e eu usei ele quase todos os dias do Paris Fashion Week. Tipo, bem monotemática. Gente, acabou! Uma pele super versátil usando os produtos da linha Fix. Estúdio Fix, né? Fix Fam. Amei, amei, amei fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. E nos vemos no próximo.